Isso. Fala pessoal, estamos de volta aqui no podcast da Hub Together com a Camila, a Lígia. Vamos dando sequência aí. Não deixem de acessar a Hub Together, venham para a Hub Together, né? Eu acho que essa é a frase que eu vou deixar para vocês, porque vai somar demais para a carreira de vocês. Cá, aproveitando, embora a gente já falou, a comunicação da parte do digital com o seu paciente e com o seu laboratório, o que você acha que mudou, assim? Principalmente a visualização. Então, para o paciente é muito mais tangível entender os tratamentos, quando a gente coloca no digital, quando ele consegue enxergar de forma previsível. Acho que é isso, né? Porque toda vez que a gente explica um tratamento que vai acontecer, a gente trabalha muito num setor, nosso segmento, ele é algo que a gente não consegue colocar de uma forma figurada, né? Na verdade, de uma forma física, né? Bem, uma imagem. Então, quando eu explico, vou fazer uma coroa, apesar de se eu não tiver uma coroa na mão e aquele modelinho para mostrar, é difícil para o paciente entender, inclusive na boca dele. Laminados da mesma forma e tudo mais. Implante da mesma forma. E quando a gente tem o planejamento digital, eu consigo simular o futuro e trazer, e voltando casas, né? Camila, é uma simulação. É uma simulação, mas é o mais próximo que o meu paciente vai ter de uma situação futura. Então, por exemplo, a gente tem softwares de simulação de sorriso, de mudança de laminados, eu adoro o software de simulação de alinhamento ortodôntico. Sim. É um dos que eu mais utilizo. E eu deixo muito claro para o meu paciente, não é isso que vai acontecer na sua ortodontia. Pode ser isso, mas não se prenda a isso aqui. Isso aqui é uma das possibilidades, mas quem vai dizer é o ortodontista. Na hora que ele entender as limitações da sua estrutura óssea, do que o seu dente permite e toda a engrenagem que vai compor essa movimentação. Mas para o paciente, ele já fala, opa, nem sabia que dava. Sim. Olha que legal, né? Trabalha a expectativa dele e alinha um pouco, né? Porque às vezes fica só na imaginação e ele não consegue expor pra gente que realmente ele quer. Que ele consegue. Sim. Exatamente. E aí geram os... Eu particularmente uso muito o Smile Cloud, né? É fantástico. E, assim, quantas vezes eu tava num planejamento e o meu paciente acabou comprando coisa a mais. Olha porque só. eu consegui mostrar pra ele como ia melhorar o caso. Então, vou fazer um implante do 21. Mas você não quer fazer a lente aí de canino a canino, vai ficar legal. Exatamente. Então, às vezes você fala, o paciente não leva essa ideia. Eu digo muito, Fê, que assim, a decisão sempre é do paciente. Então, nós vamos viabilizar possibilidades de tratamento, mas quem a decisão é deles, né? O nosso papel é dizer, olha, você pode chegar neste caminho, que a gente vai sempre oferecer opções que você tenha grande longevidade e saúde. Eu brinco muito que o estético, a beleza, ela é uma consequência, porque se eu alinho, eu vou clarear, eu vou ter uma harmonia, vai ficar bonito. Exatamente. Vai ficar mais bonito do que está. Claro que existem algumas outras ferramentas que a gente precisa associar, mas é uma consequência, né? E quando a gente fala isso, o que a gente tem que ter bastante cuidado, eu digo para os outros colegas, o digital vai te facilitar na comunicação, mas não venda a mais. Não vai dizer, olha, é isso aqui, você com tem certeza. Que fazer isso, exatamente. Eu tenho um caso muito claro que é isso. É um paciente que ele tinha várias ausências na boca, muitos desgastes. Nós fizemos a simulação de sorriso e quando eu mostrei, eu disse para ele, mas isso é uma simulação 2D, ela é uma foto, né, bidimensional. E nós vamos fazer um mock-up na sua boca agora. A gente vai provar isso na sua boca. Aí sim é o mais próximo do que é o futuro. Entenda, vai ficar diferente do que eu coloquei na foto, porque a foto tá bidimensional, ela tem a luz que bate de uma forma só. E eu consigo até, né, traçar um paralelo, porque eu sou um usuário beta do Smile Cloud 3DNA, né? Você arrasa. E realmente, eu acho que ele veio para trazer isso. Sim. Porque o 3DNA, a gente vai conseguir colocar o Daikon, colocar o STL, o PLY, fazer a simulação, eu consigo movimentar o tecido gengival, eu consigo diminuir e aumentar o dente. É um enorme avanço. Então vai ser um avanço sensacional. Muito grande. Realmente. Eu acho que é o caminho. Então, assim, até dentro da nossa evolução,
dentro do mundo digital, que já é uma evolução Sim. da odontologia, estamos evoluindo cada vez mais. A gente sai de uma simulação 3D para, de fato, uma concretização de planejamento. Você está integrando as informações, né? E conseguindo Exatamente. inserar mesmo, né? Traz, Fica perfeito. muito legal, né? E eu acho que assim, né, a gente aproveitando o tema que a gente estava falando, também na parte do laboratório. Sim. Quantas vezes eu tinha dificuldade de chegar uma coroa, aquele perfil de emergência completamente fora do que eu queria, né? Não respeitando as regras, a dimensão. Sim. E assim, o caso não fica bom. Higiene do paciente não ia ficar boa, né? O próprio protocolo em si, vamos falar, quantos protocolos a gente fez com perfil côncavo? Com certeza. Né? E hoje você consegue mostrar para o laboratório no digital, falar assim, não, é isso aqui que eu quero. Ó. Você vai seguir isso aqui. Ah, mas doutor, acondicionamento de gengiva. O resto deixa comigo. É isso, né? mesmo. Então, eu acho que isso também trouxe um impacto aí da conversa com o laboratório. Ajudou muito, né? Porque você deixa tudo que você consegue enxergar e girar ângulos, né? Que é o 3D, fácil, né? É o 3D. Vira para cá, vira para lá, muda essa inclinação, né? E eu brinco que, assim, o meu laboratório, eu tive um caso semana passada. A gente precisava mudar o formato de uma coroa. E a distal estava muito estreita, a mesial bem larga. Eu falei, não. E o canal do parafuso bastante no meio. Eu falei, vamos. No áudio eu poderia dizer para ele, aumente a espessura da distal. Ponto. Mas, gente, não dá. Quanto, né? Quanto, né? Vamos lá, abre uma reunião online. E ele foi simulando comigo, foi fazendo na hora, fez incrementos, estava ali resolvido. Porque é muito... a vida dele, né? E eu dei o ok na hora. Ele me mandou, eu falei, resolvido, tá ótimo, né? Então, isso melhora muito a comunicação dos dois. Evita retrabalho do laboratório também. Facilitou a vida dele também. Ele perdeu 10 minutos comigo, mas ele ganhou o retrabalho. Não teve que fazer retrabalho. É verdade. Muito mais prático, né? Cá, aproveitando também, né? Os primeiros passos, assim, né? Para quem vai começar, qual que você acha que é o caminho mais fácil, assim, para entrar na odontologia digital? É sempre aquela dúvida, né? E aí? Vou pro scanner, vou pro software. Eu acho que assim, comece com um software de licença aberta primeiro, né? Manda os suas moldagens pro laboratório parceiro, ou vê se um amigo tem um scanner que ele consiga compartilhar com você, ou trabalhe com um laboratório que tem scan service, e existem muitos laboratórios que, assim, se você for fazer a coroa aí, hoje nem cobra o escaneamento. Eu acho que a gente começar a colocar isso no dia a dia. As próprias radiologias, né? Que você pode pedir para... Perfeito, vai fazer a panorâmica, a tomografia periapicais, já solicita o escaneamento também, e você consegue enxergar isso, né? Eu sei que a gente acaba tendo uma limitação de investimento nessa primeira consulta do paciente, né? E quando o scanner já está no seu consultório, você já investiu. Exatamente. Né? Então, eu acho que é primeiro entrar com um software de licença aberta, eu faria isso, minha sugestão, e você vai agregando aos poucos os outros benefícios, né? O scanner é o mais próximo, né, Fê? Acho que é o primeiro passo depois que você já está ingressando. E se prepare antes, tecnicamente. Então, ainda não tenho como investir com valor, vai investir em conhecimento. Exatamente. Vai estudar, você tem tempo ainda disponível, senta, ou entre essa é a grande vantagem da mentoria, né? É verdade. E da plataforma, vai no seu almoço, acessa a plataforma, faz uma aula ou tira dúvidas sobre como que eu posso abordar e fazer um planejamento digital aqui, o que a gente consegue usar mais, tirar o melhor recurso, né? Vai aprender a fazer modelo em um software aberto, o que seja. Exatamente. Fazer coroa de provisório, né? Pega os próprios modelos do consultório, né? E fica escaneando ali para também melhorar, né, o escaneamento. Eu posso falar, assim, que gesso é uma coisa que não existe mais no meu consultório. Nem no meu. Então, para mim é uma maravilha. Há anos, né? Há anos. Para mim é uma maravilha. Realmente ajudou demais, né? Então, assim, resumindo, dá para começar com pouco, né? Com certeza, com certeza. E aí, depois que o bichinho mordeu, é difícil parar, né? Porque a gente você sempre quer evoluir.
Então, você sempre quer uma otimização do processo. Por exemplo, eu tenho um scanner que eu acho que é um foguete, e agora no IDS lançaram a evolução dele. Ele não tem nem no Brasil, mas eu já tô assim, quando vai chegar? Poxa, já tô eu acho que alucinada. até isso, né, a gente tem que observar também, porque tá abrindo mais mercado. Então, assim, a Cá tá no quarto, eu tô no segundo. O meu primeiro foi para Belo Horizonte semana passada. Porque, legal. assim, para mim, ele não trazia mais utilidade. Mas para alguns colegas, ele é perfeito ainda. Exatamente, né? Com certeza. Tranquilo. Eu acho que, assim, a gente está criando um mercado também que vai trazer uma acessibilidade maior. Sim, sem dúvida. Acaba sem tendo dúvida. investimentos. E eles entregam, assim, você consegue fazer o escaneamento, fazer as reabilitações, os seus planejamentos com os scanners. Exatamente. Ele não vai ser mega hiper veloz. Ele vai entregar o que você quer. Vai entregar o que você quer. Exatamente. É que a gente brinca, né? Ninguém começou dirigindo com um carro automático Perfeito. ou uma Ferrari, né? Perfeito. A gente começou devagarzinho, né? Depois a gente quer o quê? Conforto. A gente quer... Mas você vai chegar no mesmo lugar. O endereço é o mesmo. É o mesmo. Vai lá. Vale a pena. Cara, quais os erros que você acha que você mais observa, assim, de quem está iniciando no meio? É comprar sem saber onde está investindo, né? Eu acho que quando a pessoa não faz um planejamento, isso acontece. Talvez até se iludir com eu comprei esperando isso e não foi o que aconteceu, porque a pessoa não se planejou. Isso acontece muito com a impressora 3D. É verdade. Muito. Né? Então, acho que das ferramentas é que mais dá trabalho, não é? Muito mais. Porque o software é bem intuitivo, né? Todos os que têm licença, que você demanda um investimento de valor, eles são intuitivos, né? Justamente por isso que você tem o custo, porque eles têm a sua facilidade. O scanner também é uma ferramenta de uso que você vai treinando e vai melhorando. A pessoa performance, né, no escaneamento. A impressora 3D também, só que ela tem um range muito grande, assim, hoje de disponibilidade no mercado é muito largo, né? Exatamente. Então, a quantidade que a gente tem, uma variedade muito grande de mercado. E ela demanda muito de manuseio, a chance de estragar um componente é grande no começo, né? Quem nunca furou um FEP no comecinho, né? Não calibrou direito, a plataforma estava torta, imprimiu. Então, eu acho que assim, respira, né? Controla a ansiedade um pouco e estude. Estude. Não sai imprimindo sem entender como funciona a impressão 3D. Não é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças. Só ela requer mais atenção de manuseio. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas têm, às vezes, uma percepção assim. Eu terminei de imprimir uma coroa, eu posso imprimir daqui 5 minutos um modelo. Não, você tem que tirar o tanque. Às vezes, se você tem um tanque só, você tem que trocar a resina. Como que faz esse manuseio? Como que é o descarte do que está dentro do material? Então, entenda como é o processo. Eu acho que esses são os erros. A pessoa não entender o que ela está mexendo. Mas com conhecimento. E eu acho que assim, a gente não pode entrar no automático, né? Não. Eu uso até uma referência que essa semana eu tive que trocar um LCD da minha. Eu não verifiquei, o FEP estava furado, coloquei para funcionar, vazou, entrou no LCD, queimou o LCD. Assim, eu sou função, eu troquei. Mas, né, dá trabalho. Por quê? Porque entrou no automático. Né? E pode acontecer. Pode acontecer. E acho que nós, dentistas, a gente tem essa coisa de querer comprar equipamento, né? Acho que é nosso. Sim, e querer comprar, muitas vezes sem entender para que vai ser aquela utilidade, para que vai ser útil aquilo. E muitas vezes achando que aquilo vai fazer o diferencial no seu tratamento, né? Sem dúvida. Esses dias eu fiz até um desabafo ali na Hub, né? Porque eu vejo muitos colegas tentando vender o equipamento para o paciente e não o tratamento, né? Então, como você falou, estude, né? É trazer o benefício, é a percepção do valor, né? O que vai agregar, né? A gente não precisa dizer para o paciente que o scanner é legal. O paciente está vendo, né? De repente, então só assim... de não colocar massa na boca, que eu falo, Então você não precisa falar, olha que legal, estou com um... Não. Como do X, Y, Z. É o que eu falo para os alunos, assim, você está com o scanner, você investiu... Parei o seu scanner na televisão do consultório. Enquanto você está escaneando, o paciente está vendo formar a imagem na boca dele, na testa. Ele está vendo a construção tridimensional da boca dele. Ele está assim, ó, literalmente de boca aberta. Ele está chocado com aquilo e impressionado. Ele fala, doutora, que legal. Aí você fala, legal, né?
de fato, é uma tecnologia muito avançada, muito interessante, que não que fantástico, a gente trouxe para o consultório, mas é uma tecnologia mais moderna. Mais moderna. E atrai. Sim, atrai. Aquele paciente que fez, ele vai falar pro irmão, pro primo, pro cunhado. Olha, lá ela não usa o material de moldagem. Exatamente. Eu acho até, né, fazer uma analogia aí dessa questão, a gente às vezes fala de, no começo não quer investir no scanner. Legal, dá para você realmente usar um scan service. Mas eu acho que você ter o scanner lá... É muito diferente. É muito diferente. Muito Porque diferente. aquele exame clínico vira um escaneamento. Claro. Né? Aquele comparativo que você quer ter, você faz. Não, a gente escaneia todas as consultas, assim, todas as primeiras consultas, não as de retorno, porque senão até para o paciente é cansativo. Mas todas as primeiras consultas têm escaneamento. Isso faz parte do exame clínico. Faz parte de uma ferramenta de conversa com o paciente. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma paciente muito querida que ela entrou no consultório, eu já atendi a família dela, e ela foi a primeira vez, ela sentou, tinha acabado de trocar algumas restaurações com uma colega, e ela veio, a hora que eu coloquei na tela, ela viu as restaurações não estavam adequadas. E a gente toma muito cuidado para não invadir eticamente o espaço de um colega, né? Mas as restaurações não estavam adequadas, ela né? mesmo percebeu. Estavam com excesso, estavam invadindo o espaço biológico, soltas, muitas vezes, porque ela falou, eu passo fio dental, a restauração solta. Ela falou. E falou assim, ainda bem, eu falaria. Eu disse, você precisa substituir. Mas eu não precisei falar muito mais. Ela falou assim, doutora, elas não estão boas. Eu falei, elas estão num formato que acumulam muito resíduo. Então, nós vamos precisar melhorar. E ponto. Então, isso me ajudou bastante. Né? Até aproveitando, né? Temos uma colega dentro da plataforma da odontologia legal, né? Sim, a gente já conversou, inclusive, com ela. A gente gravou um podcast com ela umas 2 semanas atrás, logo a gente vai liberar. Que bom. Que legal. Porque a gente acredita nisso, que vai ser uma ferramenta até para uma defesa aí pra gente. Perfeito. É registro de como o paciente chegou e como ele está finalizando o caso dele. A gente faz isso também. Que legal. Bacana. Bom. A gente percebe que você tem um olhar muito empreendedor, né? E me conta um pouquinho como que você aplica isso no seu dia a dia na clínica, para conversar um pouco com nossos colegas aí que estão entrando, estão montando o primeiro consultório. Bom, o empreendedorismo ele já vem de muitos anos, tá? Vem da família, tanto do meu pai quanto do meu sogro, por exemplo. Então eu acabei crescendo nisso. A odontologia é um dos negócios que contemplam o que eu faço. E sou apaixonada pelo que eu faço, muito. E o legal é entender que todo negócio tem tempo de retorno, que tem momentos em que ele vai estar prosperando muito e tem momentos que talvez ele não vai ter tanta demanda. Né? A gente percebe que às vezes o consultório não está tão cheio quanto nós gostaríamos. É cíclico, né? Assim, bem cíclico. Eu tive essa conversa recentemente com uma das colegas, ela falou assim, o meu consultório não está tão cheio. Eu falei, e nas empresas a gente sabe também que tem épocas, em outros setores, não tem nada a ver com a saúde. E eu falei, calma, isso também oscila nas outras empresas. Exatamente. O detalhe é que a gente está imerso aqui. E talvez a gente não percebesse tanto isso no começo da nossa carreira, porque nosso consultório não era tão cheio. Exatamente. Então não oscilava tanto de um mês para outro, né? Porque ele era mais... Se eu tinha 5, eu tinha 5 pacientes, né? 5, mas aí, de repente, se eu tenho 100 e no outro mês eu tenho 20, aí é o mais gritante, né? Sim. Então, obviamente, conforme a gente vai crescendo, as diferenças vão ficando maiores, as oscilações, elas são mais evidentes. Então, eu acho que é ter um pouquinho de paciência, mas nunca se acomodar. Isso é fato. O investimento, ele é primordial, não tem como a gente deixar de fazer investimento, né? Eu tenho eu ouço muitas vezes que eu sou impulsiva nos meus, mas eu não sou, nos meus investimentos, é que eu me empolgo com tecnologia, me empolgo muito, né? Então eu ouvi uma vez assim, é novidade, a Camila já comprou. Não é isso, mas eu acho que a gente tem que ter muita prudência nas escolhas que a gente já faz. Isso justifica para o seu negócio, tem a ver até com o conceito do seu espaço, funciona bem. A gente investiu em tecnologia nova para profilaxia e foi
fantástico, foi fantástico. E a gente não fala para o paciente, esse equipamento vai mudar a sua vida. Mas ele percebe, para ele a experiência mudou. Eu nem pergunto para ele se ele quer voltar. Sim. Não fala, a gente nem não oferece 2, mas a gente nem vê possibilidade de retorno, porque a partir do momento que você entra em um outro conforto para o paciente, entender que daqui para frente é isso. Você acredita naquele propósito, né? É exatamente isso. Só que a sua empresa inteira, todo mundo tem que acreditar naquele propósito, né? Nunca passar na frente dos outros, isso é um conceito que a gente tem lá no consultório. Eu tenho uma sócia, que é a Grazi, e a gente conversa muito isso. Se em algum momento nós nos olharmos e fizermos aquela pergunta, será que devemos? É porque não devemos. Se ficou na dúvida é porque não devemos, né? Então, a gente dá um passo para trás e fala, é para colocar a cabeça no travesseiro muito tranquilos. Exatamente. E fazer o que é sempre correto, né? E bem seguir o que é ético, né? Muito bom, maravilha. Vamos ver aqui que nós temos mais... A gente tem tanta coisa para falar com a Camila, né, Fê? Não para, né? E você acha que, para quem obviamente está começando, né, que a odontologia digital pode ser uma vantagem competitiva no mercado? Você se diferenciar em relação ao consultório ao lado? Acho sim, porque o paciente percebe muito isso, né? Acho que diferenciando o fluxo de trabalho, como a gente já falou aqui, então para o dentista com certeza, mas também se diferencia muito para o paciente. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou com os scanners, há quase 10 anos atrás, há 8 anos, 9 anos atrás, a gente começou com os scanners, os pacientes olhavam e falavam, nossa, que sensacional, scanner. Aí foi passando o tempo, legal. Eu já ouvi falar alguma coisa. Mais pra frente, doutora, eu já vi isso em algum lugar. Hoje em dia, como está começando a ficar básico. Está começando eles não sabem exatamente o que é, mas eles já entendem que moldar já não é uma coisa comum. Tá ficando por passar. Já está ultrapassado. Então, é interessante... claro, a gente dá o exemplo do scanner, porque eu acho que é o mais tangível agora nessa conversa, mas se atualizar nos processos é bem importante. Operar sem guia, por exemplo, também já a gente está começando a perceber que está mudando um pouquinho o pensamento dos pacientes também. Um pouquinho mais distante, porque não é tão frequente. Mas o scanner, que é toda consulta, já é mais fácil. A gente começa a receber agora alguns pacientes que eles falam assim, né? Mas o seu scanner é mais rápido do que o do centro radiológico que eu fui. Exatamente. Então você já começa a ver Ele compara o scanner. Olha só, os pacientes já vêm educados, né? É isso mesmo. Isso aí. E para quem está montando o consultório agora, o primeiro consultório, obviamente, assim, tirando a parte de tecnologia, né, das inovações e tendências e tudo mais, o que você investiria hoje? A parte de um curso de gestão, qual que é a sua orientação? Com certeza um curso de gestão. Nós não nos formamos administradores, isso é fato, né? Eu tive essa vantagem muito pelo meu ambiente, por onde eu cresci, e por colocar as caras e ir aprendendo mesmo. Na nossa época não tinha YouTube, né? É verdade. Então foi livro e foi no teste, né? Vamos arriscar e a gente vai aprendendo. Mas hoje não, hoje o que não falta é conteúdo e não faltam oportunidades para que a gente tenha um conteúdo de qualidade, para que a gente agregue no consultório, né? Então, sem dúvida, assim, estudar, absolutamente, se preparar para montar. Falo muito de fazer plano de negócios, o pessoal acha assim, mas é trabalhoso. Esse é o menor dos trabalhos. O plano de negócios, eu brinco que é igual o vestibular, né? O vestibular foi a prova mais fácil que você fez, a última prova mais fácil que você fez, né? E depois na faculdade fica difícil. O plano de negócios é igual. Foi o mais fácil também que você está fazendo, depois o bicho pega, né? Porque aí as contas estão batendo, né? E você tem que entender que vai demorar para você ter retorno, tem que entender o que é fluxo de caixa. Não é só montar um consultório. Você é um dentista, mas você é um administrador, você é um dono de empresa e você tem contas a pagar, você precisa entender quais são impostos, como que é contabilidade, quanto é parte de jurídica, tudo isso compõe uma empresa, porque isso é uma empresa. E tudo bem você cobrar pelo seu trabalho.
É o justo. Eu acho que assim, né? Eu posso falar que eu sou mais velho, né? Que beleza. Mas eu acho que entra muito esse lado, assim, a gente às vezes tem a dificuldade de entender que é empresa. Uhum. Eu, Fernando mesmo, quantas vezes eu discuti com meu irmão que é TI, não, mas você é uma empresa, e na minha cabeça não era, não, é meu consultório, não é uma empresa, não. E realmente, assim, com os colegas que eu tive contato, vocês duas são referências para mim, vocês sabem. E realmente eu comecei a abrir um pouco mais essa cabeça, porque você tem que levar como uma empresa o consultório. Sim. Ele é uma empresa. E partindo do seu plano de negócio, né, seu business plan, você consegue provisionar até mesmo esses investimentos que você vai ter que fazer ao longo dos anos, né? Perfeito. E como depois você vai ter o retorno disso, também tem que colocar, né? Perfeito. Até porque você entenda essas oscilações e fale assim, agora é o momento de eu fazer esse investimento. Eu, por exemplo, eu vou falar uma situação. Em 2 anos atrás, eu comecei a troca de uma cadeira, da minha cadeira odontológica. E eu fiz todo o planejamento para fazer essa troca, e eu comuniquei, eu falei, olha, quando eu terminar o pagamento desta, eu vou iniciar a outra. E deu certinho. Já conversei com eles, fizemos a outra, já programamos direto, já sei qual vai ser o meu próximo investimento daqui. Intercorrências acontecem? Claro. Sim. Mas é por isso que a gente não pode secar o caixa. Tem que ter um fluxo de caixa pelos uns 3, 4 meses, né? Exatamente. Eu brinco que, graças ao meu fluxo de caixa, eu fiquei muito tranquila na pandemia. Sim. Exato. Não me preocupei. Eu sabia que eu tinha 3, 4 meses ali, porque preocupou muitas empresas, né? Putz, e se secar o consultório, se não tiver mais paciente, mas eu sabia que menos as minhas 2 funcionárias, o meu aluguel, estava garantido por Você vê que meses. as empresas que estavam estruturadas para isso foram as que... suportaram bem. Suportaram. Né, que seguiram, porque Os foi que não difícil. Sentiu um pouquinho mais... Muito. Consultório também. Claro. Os consultórios em si, né? Mas a gente trabalhou muito, né? Nós como dentistas. Gente, o que apareceu de dente quebrado, as pessoas ficam nervosas. Fratura. O pós, né? O pós-pandemia também, né? Muito. As pessoas estão mais ansiosas. Isso aí refletiu mesmo. Por isso que a gente precisa, acho que assim, não atropelar as coisas mais, né? Eu tava pensando assim, em desacelerar, mas não é desacelerar, é não atropelar. Então, respirar, e até o que a gente falou assim, onde a gente comete os erros. É quando a gente quer atropelar os processos, né? Então, muita calma, muito planejamento, e entender que as coisas, elas têm um ritmo para acontecer, né? E vai acontecer. O que eu falo muito, né, quando a gente pensa no propósito da Hub Together, é de fato levar isso para as pessoas, né? Para quem está entrando agora na odontologia, que está recém-formado, ou quem já está um bom tempo na profissão, mas que ainda está se sentindo perdido, que está desorientado, o melhor caminho é você se planejar, né? Sim. Você, aos pouquinhos, ir criando, né, aquela confiança com os seus pacientes, entregando bons tratamentos, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, mas se você fazer da maneira certa. Exatamente. Né? Diagnosticar muito bem, tratar muito bem seus pacientes, entregar bons resultados. Nenhum crescimento, seja na odontologia ou qualquer outro setor, nenhum crescimento exponencial. Tem uma curva, né? Natural, acho que não tem como forçar essa curva, né? Só que ela é contínua e ela é estável, pelo menos. Então, o que você conquistou, você continua tendo, né? Eu acho que quando as pessoas acabam tendo um crescimento muito rápido, da mesma forma você pode perdê-lo, né? Então, você está construindo uma base sólida. Vai demorar um pouquinho mais, mas aquilo que você tem, você conquistou. Então, administrando corretamente, continuando o seu bom trabalho, com ética, com qualidade, não tem por que não Eu acho que certo. assim, né, a Cá até usou um termo durante aqui, que é deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Eu, para mim, acho que... É fundamental, né? Fundamental, é algo que eu trouxe pro meu dia a dia, por mais que eu tive as falhas nesses dias aí de consultório, 20 anos de consultório, mas eu tive falhas na parte de gestão, de não olhar, de deixar um caixa, são coisas que eu corrigi. Tô corrigindo, inclusive. Mas deitar a cabeça no travesseiro, saber que você fez, você atingiu tudo, é o mais importante, né? Não ir pelas tendências do mercado, né? E a gente está sofrendo isso o tempo todo, né? Essa enxurrada de informações, enxurrada de tecnologias aparecendo, mas tem que ir devagar, né? E com calma. E o mais difícil, assim, é você
combater a pressão das metas, né? Sim. E a gente tem essa frase também lá no consultório, assim, se começarem a falar em metas, a gente desclassifica a empresa. Para, gente, por favor, Não é respira. por aí. Não é assim. Saúde não tem meta, então calma, né? Porque não é um produto tipo uma prateleira. Exato. Exatamente. Você tem que vender 100 desse produto. É. A saúde não dá, né? Não é assim, né? Não É tem adequado que ir por para o aí, paciente? Não tem Sim. que. Não tem que. Não tem que. É adequado? Se for adequado, perfeito. Legal. Vai entrar na Sim. proposta do meu paciente, para que ele tenha essa opção. Se não é adequado, não vai. Esse pessoal que gosta de marketing, né? Assim, nenhum lead qualificado é o melhor do que o paciente que vem indicado, não é verdade? Sabe? Você pode investir muito, né, em tráfego pago, mas nem sempre é o melhor lead, né? Não Nem sempre é mesmo. o melhor paciente. Ele é nichado, ele já Sim, tem indicação, sim. ele já sabe o que é, ele já gosta de você, já está empático, já se identificou. Te indico. Tá perfeito. Ele já veio, o cartão já tá fora da bolsa já. É. E aí, às vezes, você não dá atenção para esse Sim. paciente Porque porque o você não fluxo tem gigante. tempo. Assim. Não. Porque você não tem tempo, e a sua agenda está lotada, ou você está mais preocupado em colocar a Nutella na xícara de café. É verdade. E assim, pra gente é uma alegria tremenda você pegar um paciente de 20 anos atrás com aquela restauração que você fez, Sim, com aquela nossa, profilaxia, com aquela cabeça que você mudou do paciente. Ele entrou numa terapia de suporte, então assim, é maravilhoso. É sensacional. É. Quando eles indicam a família, que eles trazem novas gerações, né? Exatamente. Então, Nossa, muito né, legal. a gente eu recebi mensagem essa semana, doutora, tô indicando a minha filha. Gente, é o diamante da pessoa, É né? verdade. Que é, assim, maior tesouro da vida de alguém, se não o filho, né? Estou colocando nas suas mãos o cuidado dela. O seu pai, a sua mãe. Exatamente. É verdade. É incrível isso. Então, assim, a gente está fazendo um bom trabalho, né? Sim, com certeza. Muito bom. Vamos finalizar esse bloco. Eu queria que você deixasse, né, alguma orientação, uma reflexão para quem está nos escutando, e aí a gente já finaliza. Perfeito. A minha sugestão para você que está caminhando nesse grande mundo, lindíssimo mundo da odontologia digital e também do empreendedorismo, é que vocês vão ver muitas informações, e como em todos os lugares. E eu acho que o principal é você saber triar elas, com muita calma, com muita prudência, de onde vem essa fonte de informações, então sempre de uma base de confiança, ter coerência e confiabilidade, principalmente. Recomendo que entrem nesse mundo, porque é um mundo lindo, de grandes possibilidades. Hoje em dia, não existe mais aquela frase, o futuro é digital, porque o futuro digital já começou há bastante tempo, né? Então, a gente precisa estar atualizado, e já se falava dele há muito tempo atrás. Então, se você não acompanhar, é possível que fique um pouquinho desatualizado, um pouquinho para trás. Então, se existe essa possibilidade, mergulhe nisso com cautela e mergulhe, que nós estamos à disposição para isso. Pode contar comigo também, com o Fernando e com a Lígia. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Camila. Prazer Obrigada, é nosso. Fernando. Obrigado, Ali. E vem para Hub Together, né? Com Acho certeza. Que vamos deixar essa mensagem também. Com Isso certeza. mesmo. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. Transformar o presente. Avançar. Essa é a nossa busca. Desenhamos um novo horizonte para a odontologia. Uma revolução para você, para todos nós. É sobre crescer, abraçar novos caminhos, transformar sonhos em realidade. Crescer para encontrar a nossa voz.